Alguém aí já teve paralisia do sono? Eu te digo, é uma das experiências mais estranhas, fascinantes e assustadoras que alguém pode passar. É quando você acorda e não consegue se mexer. Você está consciente, mas parece que está preso entre o sono e a vigília. Eu já tinha ouvido falar disso antes de acontecer comigo. Só passei por isso uma vez, na época da faculdade. Eu estava passando por um momento muito difícil e estressante durante a semana de provas finais. Quase não estava dormindo. Aconteceu na noite anterior à minha última prova. Fiquei acordado até tarde estudando biologia e em algum momento decidi parar. De repente, tudo virou um borrão. Depois, só me lembro de estar no meu quarto, deitado na cama, mas havia uma névoa estranha na minha mente. Eu estava acordado, mas me sentia fraco. Quando eu tentei me mexer, não consegui. Só conseguia mover meus olhos e olhar o quarto escuro. Em determinado momento, olhei para o centro do quarto e vi uma mulher parada de frente para a cama. Ela usava um vestido preto e segurava alguns objetos longos. Queria chamar minha mãe, mas não conseguia falar e nem me mover. Ela se aproximou, se ajoelhou e tocou minha testa, e eu senti o toque. Ela ficou cara a cara comigo. Eu pude ver o rosto da minha mãe. Tentei chamar pela minha mãe de novo, desesperado, mas estava preso no meu próprio corpo. Ela se levantou e foi até a porta, desaparecendo dentro de casa. Eu fiquei ali imóvel por uns 10 a 20 segundos, até que minha visão ficou mais nítida e eu consegui pensar com mais clareza. Finalmente, consegui me sentar. Pulei da cama gritando, "Mãe!" repetidamente e corri para o corredor, chamando por ela. Uma porta se abriu no final do corredor e alguém veio me abraçar. Mas não era minha mãe, era meu pai, que me disse que também sentia falta dela. Minha mãe havia falecido 3 semanas antes disso acontecer. Sabe o que eu acho fascinante sobre sonhos? Como eles são vagos e bizarros ao mesmo tempo. Parece que você está num mundo onde nada precisa fazer sentido. Mas e quando essa estranheza ultrapassa o mundo dos sonhos e invade a realidade? Você vai entender o que quero dizer em um minuto. Eu estava no sono REM, preso em um pesadelo extremo de uma criatura que me seguia no meio da floresta. De repente, o sonho ficou confuso e eu meio que acordei. Digo meio que porque, apesar de estar fora do sonho e de volta à minha cama, eu não conseguia mexer um músculo do meu corpo. Comecei a ouvir um som baixo e esquisito, algo indescritível, robótico, mas que parecia vivo. Começou devagar e suave, mas o barulho se repetia a cada 3 segundos e parecia ficar mais alto a cada vez que se aproximava. O som ficou tão insuportável que eu queria gritar, mas não conseguia. Então, meus olhos foram se fixando na fresta da porta do armário, uma fresta que eu sempre mantenho fechada. Havia um rosto distorcido de um homem, sorrindo de forma sinistra através da fresta, e parecia que o armário e o rosto se aproximavam com um barulho. Quando a porta do armário se fechou, tudo ficou em silêncio. Eu recuperei o controle logo depois, e mesmo aos 24 anos, corri para o quarto dos meus pais para pedir que meu pai verificasse o armário comigo. Não havia nada lá. Meu pai achou que eu tinha tido uma paralisia do sono, algo que ele também já experimentou uma vez. Isso não fez eu me sentir menos perturbado. Anos atrás, passei por algo semelhante e sabia que havia algo realmente ruim no meu armário, mas também sabia que estava sonhando e que deveria enfrentar meu medo. Tentei não olhar diretamente para a porta do armário, mas não consegui desviar o olhar. Então, eu acordei suando frio. No começo, fiquei aliviado por achar que tudo tinha acabado, mas logo percebi que não era um sonho e que havia algo real no armário. Eu estava deitado de costas e não conseguia me mover. Eu não ouvi nada, mas pude sentir uma risada repulsiva vindo do armário em ondas. De repente, a coisa jogou uma cabeça em mim, que caiu no meu peito de bruços.
Era uma garota que eu conheci no ensino médio. Até aquele momento, eu estava meio controlado, aterrorizado, mas não em pânico. Foi aí que perdi o controle totalmente. Não consegui nem gritar, só conseguia emitir grunhidos e gemidos. Eu tentava me mexer para tirar a cabeça de cima de mim, mas não conseguia me mover. Isso durou talvez mais 1 ou 2 minutos, até que eu realmente acordei. Foi tão traumático que durante semanas eu ficava com medo de que ainda estava sonhando e algo horrível poderia acontecer a qualquer momento. Ainda fico arrepiado quando penso naquela risada. Naquele ponto da minha vida, eu nunca tinha ouvido falar de paralisias do sono ou terrores noturnos. Achava que estava enlouquecendo. Sofri paralisia do sono um total de 3 vezes. E nas 2 primeiras, era só eu acordando sem conseguir mover meu corpo. Mas na terceira vez, tudo foi bem diferente. Eu tinha acordado muito cedo, entre 5 e 6 da manhã, quando o sol estava começando a nascer. Havia um pouco de luz no meu quarto, mas não muita. Tentei me mover, mas senti aquela paralisia conhecida. Fiquei lá sem poder me mexer, com os olhos fitos na parede. Então, de repente, ouvi passos pesados subindo as escadas. Era meu irmão, seguido pela minha irmã, meu pai e minha mãe. Eles estavam chorando muito e pareciam pelo menos 30 centímetros mais altos. Foi assustador. Eles se aproximaram da minha cama e pararam na cabeceira, todos chorando em cima de mim. Eu queria gritar por ajuda ou pedir para que parassem, porque estavam me assustando com suas alturas. Pareciam quase tocar o teto. Então, tão rápido quanto entraram, todos se viraram e desceram as escadas. Quando eu consegui me mexer, desci correndo para segui-los, mas eles não estavam lá fora. Fui ver em cada um dos quartos, um por um. Todos estavam profundamente adormecidos. Meu coração estava acelerado, ainda processando o que aconteceu. Eu precisei me apoiar na parede para pensar um pouco, respirando pesado. Voltar a dormir era impossível. Então, passei o restinho da noite acordado, até o sol nascer completamente. Poucos dias depois, enquanto eu atravessava a rua com meus amigos, um carro em alta velocidade me atropelou. Eu terminei com 3 ossos quebrados e o fêmur fraturado. Fiquei internado por 1 semana. E em um momento, toda a minha família estava ao meu lado, no hospital. Minha mãe estava emocionada e chorando muito. A cena era quase idêntica ao meu pesadelo com paralisia do sono. Não sou supersticioso, mas se fosse, acharia que o sonho era algum tipo de sinal ou mau presságio. Fiquei até arrepiado só de pensar nisso. Lembro de uma vez em que estava bebendo com amigos no verão de 2016. Estávamos passeando pela cidade quando um amigo viu alguém escondido num arbusto. Ele nos chamou para ver e era realmente estranho ver alguém ali, escondido em frente a uma casa. Quando nos aproximamos, um som estranho e desagradável começou a vir do arbusto. Todos nós gritamos, rimos e corremos. Gritamos porque era assustador, mas rimos porque era bizarramente engraçado e estávamos em grupo. Voltamos para casa achando que quem estava no arbusto só estava brincando. Eu dormi rápido naquela noite porque estava bêbado, mas a próxima coisa que lembro é de acordar na escuridão quase total do meu quarto. Não conseguia ver o relógio, nem me mexer. Estava em um estado de paralisia do sono. Só conseguia olhar ao redor com os olhos e comecei a ouvir um barulho familiar, aquele que vem do arbusto. Então olhei para o pé da minha cama e vi algo que parecia uma cabeça flutuante e horrível, como um fantasma. À medida que se aproximava, percebi que não estava realmente flutuando. Havia um corpo, mas ele se misturava com a escuridão do quarto. A boca estava aberta e continuava fazendo barulho do arbusto. Estava a poucos centímetros do meu rosto antes de desaparecer de repente. Eu consegui gritar e me mexer. Sentei na cama, ofegante e com o coração acelerado. Acendi a luz e olhei ao redor, mas a coisa tinha sumido. O que eu vivi parecia tão real
como se estivesse acordado, mas era apenas um sonho. No dia seguinte, contei aos meus pais e eles concordaram que era paralisia do sono, embora nunca tenham ouvido falar de alguém que tivesse visto uma merda esquisita como aquela antes. Após todos esses relatos, eu, Ellie, gostaria de relatar minha própria experiência com a paralisia do sono. Há alguns anos atrás, quando eu era adolescente, tinha por volta de uns 13 a 14 anos, eu estava passando uma temporada de férias na casa da minha mãe, até que um certo dia, quando amanheceu, eu ouvi uma batida na janela bem forte. Era tão agressiva que parecia que alguém queria quebrar a janela. O sujeito gritava por um tal de João Pedro que, particularmente, não conheço nenhum. Na hora, tentei abrir os olhos, mas não conseguia mantê-lo aberto por muito tempo. Sabe quando você tá com tanto sono, mas tenta ficar acordado de qualquer jeito, e seus olhos começam a se fechar e você fica lutando para se manter acordado? Pronto, foi tipo isso. Então, a cada vez mais, o maluco ficava cada vez mais agressivo e chamando esse tal de João Pedro. Tentei me levantar, mas não consegui em hipótese alguma. Ouvi quando minha mãe gritou: "Não tem nenhum João Pedro aqui, vai embora." Eu dormia no mesmo quarto que ela, mas em uma cama separada. Eu consegui olhar para o lado e notei que minha mãe estava de pé e o meu padrasto estava com o braço e uma perna quebrada. Minha mãe então saiu e foi até a porta da frente. Não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas conseguia ouvir tudo. Ela então começou a bater boca com o cara e escutei um estrondo bem forte, como se o cara tivesse arrombado o portão e entrado dentro de casa. A minha mãe começou a gritar e comecei a ouvir o barulho de alguns móveis sendo arremessados e algumas coisas sendo quebradas. Ela deveria estar brigando com um cara. Desesperado, fiquei me debatendo na cama na tentativa de me levantar para ajudar minha mãe. Toda aquela discussão se desenrolou até a cozinha. Como a casa era pequena, eu conseguia ouvir tudo claramente. Então, escutei um barulho muito alto. Até hoje, creio que ele tinha pego o micro-ondas e acertando a cabeça da minha mãe. Eu vi esse mesmo barulho mais algumas vezes, enquanto ela chorava de desespero e gritava bem alto, pedindo misericórdia. Essa situação continuou por mais alguns segundos e eu, desesperado na cama, continuei me debatendo para tentar me levantar e salvar minha mãe. Até que finalmente consigo me levantar e quando me viro para correr até a cozinha, eu observo que a minha mãe estava dormindo ali o tempo todo e o meu padrasto eu estava com nenhum osso quebrado. Eu fiquei um pouco aterrorizado com toda essa experiência na época e demorei um bom tempo para superar esse ocorrido. Mas me diz aí, o que você achou desse meu relato? Deixe aí nos comentários se você já teve paralisia do sono e conte como foi. Eu agradeço a você por ter assistido até aqui. Deixe o seu like para me ajudar a estar trazendo mais conteúdo e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Aqui foi o Ellie e te vejo nos próximos vídeos. Tenha uma boa noite de sono.